Leitura e faz a prece, por gentileza. Deixa eu É o ver. 122? Aqui cai aí. Ó, pode escolhe uma aí. Uma palavra, Soninha. Não julgue seu próximo. Não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam? E o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Peraí que tem um acompanhante aqui. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez, reunidos em seu nome, para que possamos buscar o entendimento claro, a razão, que nos faz caminhar com mais certeza, rumo às tuas pegadas. Abençoa o nosso estudo, abençoa a nossa noite e derrame sobre nós a sua misericórdia. E certos da sua presença entre nós, damos por iniciado esse estudo na noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Soninha. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, né? Que é os Senhores das Trevas, tá? Não sei se alguém já teve alguma oportunidade de ter uma leitura ou estudo dentro dessa temática, né? E se alguém já tem alguma noção, né, sobre esse assunto. E hoje nós temos aí alguns livros espíritas, né? Alguns não, né? São bastante livros que falam sobre esse tópico, tá? E nós vamos aí trazer alguns autores, é claro que é vasto, né? Mas nós vamos trazer alguns autores e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os chamados dragões ou algumas outras obras como o Filomeno de Miranda cita também como falcões e os chamados magos negros, tá? Evidentemente, não preciso nem falar que não temos pretensão alguma de esgotar o assunto, tá? O assunto para ser, entre aspas, esgotado demandaria algumas horas num seminário, na casa espírita, né? Mas pelo menos levantar a possibilidade para que nós possamos, pelo menos, estudar, aprofundar e saber lidar com essas situações, principalmente os lidadores de reunião mediúnica. Mas não só os lidadores de reunião mediúnica, tá? Porque esses companheiros são responsáveis pelas chamadas obsessões complexas e que podem acometer a qualquer um companheiro, tá? Isso aí não é privilégio de quem trabalha em reunião mediúnica, não. Qualquer pessoa pode ser acometido dessas dificuldades, tá? Então vamos aqui compartilhar a tela. Primeiro dar as nossas boas-vindas a todos os companheiros que estão aí conosco, o Thiago que está sempre conosco, Azam, né, Miriam, Soninha, Edgar, Célia, Candinho que está entrando, etc. Todos bem-vindos, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Não se assustem, tá? Vamos lá. Os Senhores das Trevas. Primeiro, todo mundo está me ouvindo? Legal? Bem? Tranquilo? Só, se não estiver me ouvindo, me interrompa, por favor, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, gente. Alguns livros que nós consultamos, alguns, porque não dá para colocar todos não, tá? Então aí são alguns livros dos Espíritos, livro dos Médios, Instruções Psicofônicas, Diálogo com as Sombras, do Hermínio, O Abismo, do Ranieri, Nosso Lar, Libertação. Algumas outras obras de André Luiz também, eu não coloquei aqui todas, tá?
o Obreiro da Vida Eterna, Missionários da Luz, nós também consultamos. Os Senhores da Escuridão, do Robson Pinheiro, que faz parte da trilogia, né? Vida Depois da Morte, do Atanagildo, inspirado pelo Ramatiz. Os Bastidores da Obsessão, do Filomeno, mas outras obras também do Filomeno nós utilizamos. Legião, O Olhar sobre o Reino das Sombras, do Robson Pinheiro. E Os Dragões, que é a psicografia, né? Do Vanderlei Oliveira, pela Maria Modesto, tá bom? Então são algumas das obras que foram consultadas, tá? Vamos lá. Existem entre os espíritos diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser maior ou menor, dependendo das qualidades que os espíritos já adquiriram e das imperfeições de que ainda não se despojaram, tá? Então, é evidente que nós temos uma tendência a separar o mundo entre bom e mal, branco e preto, e assim, né? Alto e baixo. Isso faz parte do nosso momento evolutivo, não quer dizer que seja sempre assim. A gente costuma sempre dizer, não existe o branco e o preto, existe o colorido, né? O arco-íris, a oportunidade para todos, tá? No entanto, Allan Kardec faz uma análise bastante interessante dos chamados espíritos imperfeitos e espíritos que estão em graus, né, diversos de evolução. A preocupação de estabelecer liame, de estabelecer limite, de estabelecer um conhecimento, ou pelo menos uma didática para que nós possamos entender a chamada escala dos espíritos, já é desde Kardec. Apesar da escala espírita na codificação kardeciana ser bem primeira ainda, né? Ainda muito ainda primária, digamos assim, mas nos ajuda bastante em alguns entendimentos, tá? Então essa aqui seria a classificação que Kardec nos traz a partir da questão 100 até a questão 113 do Livro dos Espíritos. Ele separa didaticamente em três grandes ordens. A terceira ordem de espíritos, que ele coloca que, em tese geral, há um predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Ele separa em subclasses ou classes, né? Desde a 10ª até a 6ª classe. Espíritos impuros, de baixo para cima, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. É a escala trazida por Allan Kardec, e outros mais, muitos outros vão ainda estar mais ou menos encaixados aqui nessa chamada terceira ordem. Depois Kardec faz uma outra, dentro dessa didática, por ser um professor, né, ele traz o segundo tipo de espíritos, chamados, seriam de espíritos benevolentes, digamos assim, que as características gerais são predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Não quer dizer que já faz todo o bem, mas o que aqui, enquanto você tem ideia pouco elevada de propensão ao mal, a segunda ordem há um desejo de fazer o bem. E ele traz da quinta à segunda classe, que ele chama de benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E na primeira ordem, os chamados espíritos puros, que já alcançaram a perfeição. Hoje, alguns estudiosos chamam de espírito de perfeição sideral, tá? Que, segundo os espíritos que orientam a codificação, né, e vários outros irmãos, aqui na Terra nós só tivemos a oportunidade de conhecer um, que foi Jesus de Nazaré. Foi o único espírito puro que já esteve aqui na Terra, tá? Alguma colaboração até aí? Ok? Vamos lá. Agora nós vamos entrar em algumas divisões dos autores modernos, digamos assim. Desde o Filomeno de Miranda, André Luiz, Hermínio Correia e outros mais, tá? Então, traz uma gradação que nós podemos entender entre os ditos obsessores. Esses obsessores, eles vão estar assim, em graus diversos, né? Nós vamos ter vários tipos de obsessor. Inclusive, o próprio magro negro, ele não deixa também de ser um tipo de obsessor,
tá? Não vamos esquecer disso, tá? Então, os obsessores são aqueles perseguidores espirituais que, motivados por razões diversas, eles vão estar no encalço de alguns companheiros encarnados ou desencarnados, tá? Esses obsessores podem estar em diversos graus, não é só obsessor, não é só desencarnado, tá, gente? Lembrar, né? Todo mundo sabe disso. O obsessor, ele pode estar encarnado também. E o obsessor pode ser a própria pessoa. Ah, quem é meu obsessor? Pode ser você. Olha no espelho, tá? Você pode tomar um susto. Falar, ah, caramba, achei meu obsessor. Então, tem muitos mais casos de auto-obsessão do que de obsessão, tá? Às vezes, o obsessor mais cruel é só você olhar no espelho. Você vai ver que obsessor cruel que está te perseguindo, tá? Eu trouxe aqui uma imagenzinha bonitinha, tá? De alguns casos de obsessão, né? Então a gente vê aqui a atuação, né? E a pessoa, o modus operandi é infinito, né? O André Luiz, fizemos um estudo de 35 técnicas obsessivas na obra de André Luiz. Cada uma daria uma palestra. Então, se for colocar, por exemplo, estender para as outras obras, o Tília Gonçalves, o Leon Denis, o Filomeno de Miranda, o Hermínio Miranda, outro mais, o Lacerda mesmo, né? Aí, meu filho, vai dar mais de uma centena de técnicas obsessivas. Há até autores que falam que existem tantas técnicas quanto obsessores. Dependendo do obsedado ou do obsessor, vai se desenvolver diversas técnicas, digamos assim, tá? Deixa eu botar aqui, voltar lá. A parte desse, gente, existe também os chamados espíritos deformados. Quem leu, por exemplo, as obras do Ranieri, quem leu, por exemplo, as obras da Ivone Pereira, nós vamos ver tipos diversos de espíritos deformados, tá? Aqui nós vemos aqui, ó, uma entidade que se confunde como se fosse a própria árvore. Nas obras da Devação do Invisível, da Ivone Pereira, a trilogia da Ivone Pereira, ela narra sobre isso. E no livro do Ranieri, O Abismo, apesar do livro ter alguns pontos questionáveis, ele, num dado momento, ele está numa floresta e ele fica olhando lá, ouvindo os gritos, gemidos de dor, e ele observa que aquelas aves que eles encontravam eram tipos de pessoas que estavam passando por guantes obsessivos, espírito totalmente deformado, desde formas dessas como até ovoides, tá? Também. Dentro, depois subindo, né, além dos deformados, vamos encontrar o perseguidor, que não é um simples obsessor, tá? O perseguidor é aquele espírito totalmente com uma atenção maior, tentando com muita raiva, com muita sanha. Quem leu, por exemplo, aquele livro Libertação, nós vemos ali o Saldanha e o Lacerda. Como que um você vê ali como um planejador e o outro como um perseguidor, tá? Enquanto o Lacerda tem um pouquinho mais de inteligência, seria um planejador, o Saldanha é um perseguidor, é aquele que só pensa na violência, etc. Esse planejador é aquele espírito um pouco mais inteligente, tá? Ele sabe, ele vai levantar todos os prós e os contras, o como ele pode alcançar aquela pessoa, tá? E nós temos então acima desses planejadores, que também é um planejador mor, que são os juízes, tá? Que aí nós vamos ver no livro Libertação, um exemplo clássico é o Gregório, né? Quem teve a oportunidade de ler o Libertação? Todo mundo já leu Libertação? Não? Lenita não. Eu Thiago também li, não. Leu? li. Soninha, leu também? Soninha não? Leu? Ah. É um livro que é o único livro que eu li 6 vezes, tá? Eu raramente leio várias vezes um livro, né? O livro dos Espíritos é evidente, livro dos Espíritos mais umas 10 mais ou menos. Mas fala, Thiago. Tá vindo o som não, Thiago? O senhor já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita? Porque eu acho que aparece o planejador e aparece os juízes. Ah, esse livro é excelente, né? Nós já estudamos 3 vezes lá no GESPA, né? O Júlio César ali,
Ele é um tipo de juiz, né? Ele já tinha destruído 11 casas espíritas. A gente lê o livro, a gente pensa, ele se deu mal. Se deu mal não, tá, gente? Quem lê o livro Aconteceu na Casa Espírita, a gente vê que ele foi, entre aspas, vencido, mas ele conseguiu tirar mais de 400 pessoas da Casa Espírita. Então não foi assim uma derrota do mal, né? Não é bem assim não. E o livro é excelente, o Manuel Cristiano ali realmente é um livro excelente que tem que ser lido e estudado na casa espírita. Excelente. Tá? Vamos lá? Vamos lá então. Vamos voltar na, aqui. O juiz, além do juiz, acima do juiz, tem os chamados dirigentes das trevas. Tá? Quem leu, por exemplo, nos bastidores da obsessão, tem lá o caso do Teocrastos. Não sei se alguém lembra. Tem uma passagem do Teocrastos que é muito interessante, em que a irmã Angélica, quem leu o livro sabe que a irmã Angélica ali é a Joana de Anjos, né? Muda o nome, mas é a Joana de Anjos, tá? E o Teocrastos ele tem um poder mental tão grande que num dado momento, quando a Joana de Anjos está entrando em debate com ele, a irmã Angélica, no caso Joana, chega pro Filomeno de Miranda e fala, olha, não olhe para ele, não olhe diretamente nos olhos dele. Mas sabe aquela curiosidade que a gente fala para você, não faça isso, a pessoa vai e faz, né? E é justamente o que aconteceu com o Filomeno de Miranda, eu acho que aconteceria com muitos ou quase todos de nós. Num dado momento que está em um debate, inclusive o debate dos dois é excelente, ele fala, por exemplo, sobre as reencarnações do mal, ou seja, que o planejamento reencarnatório não é só feito pelas entidades superiores, não é só o espírito superior. Ele fala que ele chega para Joana de Anjos e fala: olha, nós sabeis que nós temos a possibilidade de mandar os nossos. Eles planejam reencarnações. Espíritos trevosos, magos negros, feiticeiros, espíritos extraordinariamente equivocados são trazidos à encarnação pelo planejamento deles. O dirigente da treva tem uma possibilidade. Mas num dado momento da discussão, que está muito acalorado, o que o Filomeno Miranda faz? Olha diretamente, ele está discutindo com a Angélica e ele percebe que o Filomeno estava olhando tipo, para o olho dele. Ele vira tipo alguns segundos e olha para o Filomeno de Miranda. E o Filomeno de Miranda ele descreve que como ele sentiu como se ele estivesse sendo enterrado vivo. Imagina o chão se abrir e você ser enterrado vivo. Isso em alguns segundos, para você ter uma ideia. Tá? E aí a Joana, na mesma momento que está discutindo, olha para pro Filomeno de Miranda e desfaz aquele processo. Ele volta aí rapidinho, ele fecha o olho e fica em prece. Tá? Então os espíritos inferiores eles têm assim, uma força mental extraordinária. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de desafiar espírito inferior. Toma muito cuidado, tá? E acima dos dirigentes das trevas, ou na verdade um tipo de dirigente das trevas, são os chamados magos negros, tá? Que nós vamos conversar também um pouco hoje. Dentro da obra Diálogo com as Sombras, o Hermínio Miranda ele traz essa ideia, né, que fala que ele coloca um pouquinho diferente da outra escala, que ele fala o espírito religioso, o materialista, acima dele vamos ver o vingador, o executor, que é muito voltando aqui, ó, perseguidor, o intelectual, que na verdade é o planejador, tá? A gente vai encontrar magnetizadores e hipnotizadores, que na verdade é um tipo, né, de juiz e dirigente das trevas. Quem lê, por exemplo, aquele episódio lá de Libertação, em que a mulher lá é uma mulher egoísta, com vários equívocos, tinha acabado com vários casamentos, e ela é julgada. Num dado momento, eles fazem um processo de licantropia para a mulher. Chega para ela e fala loba, 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 e ela daqui a pouco se transforma numa loba e sai uivando, correndo, entrando numa floresta. Então essa é a capacidade que esses irmãos têm de magnetizar e hipnotizar, que é um atributo desses magos, desses feiticeiros. Apenas na questão didática, nós colocamos que esses magos seriam espíritos encarnados e feiticeiros seriam espíritos encarnados. Por feiticeiro, não vão entender nada do Harry Potter, é, Senhor dos Anéis, né? Ou esses feiticeiros que a gente vê num centro disso, que faz um trabalho para aquilo. Não é bem isso não, tá? É algo muito mais complexo
muito mais distante do que isso. E acima de todos eles estão chamados dragões ou falcões, espíritos que muitas vezes tem alguns, como o Filomeno descreve, um que estava 10 mil anos sem reencarnar. Tá? Eram esses falcões, esses dragões, como são chamados, não quer dizer que eles sejam dragões. Tá? É um tipo de simbologia do local de onde eles vêm. Tá? Vamos lá. Então aqui nós vamos trazer aqui algumas ideias é, desses companheiros. O Filomeno de Miranda traz um pouquinho de conhecimento sobre os dragões e falcões. O Ranieri, a sua obra vai falar sobre os abismos, essas zonas abissais. E o Ramati vai falar sobre as egrégoras, que é importante para a gente poder, passando nesse estudo, para a gente poder entender um pouquinho esse tópico. Mas antes da gente dar continuidade, queria abrir para que todo mundo possa comentar aí esses tópicos até aí. Vamos lá? Quem quer comentar aí? Fala, Candinho. Tá escondido. Rapaz, eu estava tentando ligar isso aqui que eu não conseguia, hoje deu ruim. Então, eu não sei se você falou no início, eu não peguei o início. Você falou, eu vejo depois, eu ouço depois. O. Rapaz, esqueci o nome. Eu acho que era Gregório, no livro Libertação. Agora, Ele se encaixa onde aí? Dragão, não é? Luiz. Juiz. Ok. Isso. Vou trazer aqui, ó. Vou botar aqui atrás. Aqui, ó. O Gregório seria juiz. Ah, tá. Eu não tinha visto essa Democrático parte. no Então tá Príncipe das bom. Trevas. Pode falar. Ótimo. Ótimo, ótimo. Ok. Vamos lá. Alguém? Vamos continuar então. Bom, gente. Os dragões. Falar um pouquinho sobre os dragões, tá? São espíritos exilados de outro. Quem falou? Eu, Marley. Pode acender. Fala, Marley. Sumiu tudo. Quando eu tô com o celular, tá ruim também a beça aqui. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá, porque toda hora tá sumindo. Tá, eu e a André aqui. Você vai falar sobre os dragões, né? Eu ia fazer justamente a pergunta que você tinha falado, que os dragões não quer dizer que tem a forma dos dragões, não é isso? Exato. É o símbolo deles. É um símbolo. Mas eles podem aparecer de outras formas, não uma forma que a gente vê, humana. Com certeza. Eles são espíritos poderosos na manipulação de fluidos. Então, eles conseguem manusear a sua forma, como os espíritos, por exemplo, que aparecem como Lúcifer, Satanás, Satã, são tipos de dragões. Não é que eles sejam dessa forma, eles se fazem dessa forma para poder assustar e, na verdade, atemorizar as pessoas e os seus próprios súditos. Entendi. Ok, Ok? ok. Ô, Cláudio, uma pergunta. Fala, querida. Numa sessão mediúnica, existe a possibilidade de chegar? Não, né? Um irmão desse? Um dragão, não. É praticamente impossível. Nenhum médium teria Impossível. capacidade de receber. Um mago negro, Não sim. tem força. Tá? Agora, o mago negro, ele raramente vai aparecer. Ele, Hum, ele não se deixa, tá? Ele se esconde e raramente ele se acha tão superior, tão acima, tão especial, que ele não se deixa ver. Nós temos um caso, por exemplo, de um companheiro que estava obsidiando, um mago negro estava obsidiando uma criança. Ela foi atendida numa casa espírita, não vou falar qual foi, né? Que é um caso conhecido aí, quem leu o livro do Robson Piraruanda, ele conta esse caso. Aí foi numa casa espírita e as pessoas estavam lá e tentava dar passe, levou para a reunião mediúnica e de repente a criança falou, olha, eu não vou obedecer mais ninguém não. E de repente ela como se fosse levantou a mão e a pessoa que estava dando o passe foi jogada longe e colou na parede, como se fosse um super bonde. Aí veio a dirigente e começou a falar, meu irmãozinho, eu não sou seu irmão não, eu sou superior a qualquer um de vocês. De feito, o mesmo processo,
a dirigente foi jogada na parede e ficou colada também. Aí pronto, tomou um medo de todo mundo da reunião, porque viu a dirigente, viu o passista, a criança simplesmente virou as costas e falou, agora eu vou embora, para mostrar para vocês que aqui quem manda sou eu. E foi, abriu a porta do centro e foi embora. Tá? Isso tomando conta de uma criança no processo. Então a gente observa como que é bem complicado. O trabalho com o Mago Negro tem que ser um trabalho especializado, com técnicas específicas e com as pessoas que saibam lidar com isso. Se não souber lidar, vai ter muito problema. Tá? Ele pode hipnotizar a casa inteira, todo o grupo, em poucos segundos. Meu Deus. Nossa. Difícil, né? Nem, Eu acho assim que também eles, por essa superioridade que eles julgam ter, eles nem veem mesmo, eles comandam de longe, eles mostram o poder dele de longe, não preciso nem estar lá, ó, no terra a terra, estou aqui e vai via mental, né? É uma transmissão mesmo. Eles não se dão assim, não vou descer. É dificilmente que vai aparecer numa reunião mediúnica, difícil, tá? É muito difícil. Por causa disso mesmo, eles se consideram tão superiores que eles trata a gente como se a gente fosse formiguinha, como fosse lixo. Tá? E é assim o modo que eles nos veem, digamos assim. Tá? Ô, Cláudio, fala. Nesse caso onde estava com a criança, ele pode levar essa criança, fazer com que a criança desencarne? Pode. Com essa obsessão? Pode acontecer, chamadas obsessões complexas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas há essa possibilidade. É claro que nós vamos abrir uma série de reflexões, né? Que a gente fala guardar as devidas proporções, né? Por quê? Existe uma sintonia. Às vezes aquela criança, a gente sabe que não é criança, né? Na doutrina espírita a gente está estudando isso. A criança no corpo material, mas no corpo espiritual não é criança, né? Às vezes aquela criança, entre aspas, é um feiticeiro, é um outro tipo de mago também, é um companheiro que é uma secla dele. Então os processos são muito mais complicados do que a gente imagina, né? A gente pode pensar que é um processo simples, pelo contrário, é muito mais complicado. E a casa espírita tem que estar preparada, porque a maioria das casas, a maioria dos dirigentes espíritas, eles agem como? Não existe. Isso é mentira, isso é da cabeça das pessoas. E quem está na prática mediúnica sabe que isso é uma grande mentira. Eles existem sim. Tá? Então, esse negócio da igreja, quando eu era da igreja, o pessoal, eu lembro do pastor sempre falava, a maior artimanha do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Aí pega esse pensamento e trazer para a doutrina espírita é muito parecido também, né? A gente negar a existência de certos irmãos que estão ali pululando, às vezes, à nossa frente, né? Jorge, já falar, Jorge? O Vitor levantou a mão aí, né? Pode. É o Vitor. O que você falou? Vamos lá, Vitor ou Jorge? Eu não fiquei falando. Pode, fala Vitor, depois Jorge fala. Fala, Vitor. Tá bom, olha só. Cláudio, olha só, a gente tá com eu tive a seguinte dúvida, né? Quando vem aquele companheiro, por exemplo, digamos que vem um companheiro na mesa mediúnica, ameaçando a casa, tal qual aconteceu na casa espírita, né? E ele vem, faz uma série de ameaças, aquela coisa toda. Esse irmão, ele poderia estar a um nível mais baixo mesmo, como obsessor, tipo servindo de mensageiro para um irmão que está mais acima. Claro, exato. Esse que vem ameaçando, ele é um perseguidor ou executor naquela escala que eu mostrei agora. Tá? Dificilmente o mago vai fazer isso. O mago ele nem ameaça, porque ele se considera tão superior. Imagina você conversar com uma formiga e explicar para ela quem você é. É o que eles nos consideram muitas vezes, né? Então, esse que vem, que é muito agressivo, que a gente muitas vezes até na casa espírita, o incipiente ele fica com medo, né? Na verdade, ele é muito balela, tá? Então, esse muitas vezes é o executor, não é nem o planejador, mas é o executor, é o perseguidor, né? Algum tipo de obsessor um pouco mais violento, mas é que se manifesta desse jeito.
Muitos deles são comandados por bolsões de espíritos ou hordas espirituais inferiores que, por sinal, também são comandados pelos magos. Acima dos magos, só os dragões. Tem magos que nem sabem que são comandados pelos dragões, né? Para ver como é que a coisa é complicada, né? Às vezes o mago fala, não, eu sou o maior de todos, né? Acima de mim não existe ninguém, o chamado mago negro, mas ele tem o dragão que comanda ele e ele não sabe que ele está sendo comandado. Assim como os espíritos inferiores, obsessores menores, que também estão sendo comandados. Por exemplo, quem leu Libertação, a gente vê que só para obsidiar Isabel, o Gregório, que é um juiz, não é nem dirigente da estátua, porque acima do Gregório tem um dirigente, acima do dirigente tem um mago, o mago negro. Então, o Gregório, só para uma obsessão, ele veiculou 70 espíritos, naquele processo que o Hermínio chama de condomínio espiritual, e 2 ovoides. Tá? Então, aqueles espíritos eram comandados pelo juiz, que no caso o Gregório. Sendo que o Gregório era responsável por uma cidade que tinha mais de 50 mil habitantes. Tá? Tem cidades inferiores, por exemplo, cidade do mal lá, o que os espiritualistas falam, que tem 50 milhões de habitantes, que é uma cidade trevosa, não vai ser cidade trevosa no abismo profundo, né? Então, como falei, a questão é complexa. Deu para responder? Agora sou eu mesmo. Fala, voltando ao caso lá da criança da casa espírita, a reunião que ela saiu, né? Aí eu venho fazer uma pergunta. O dirigente espiritual da nossa casa, né, da casa seja qual for, ele só permite adentrar a nossa casa aqueles espíritos que o grupo mediúnico ali tem condições de atender. Não é mais ou menos isso? Aí eu... É quase isso. Isso é uma retórica que a gente faz, mas existe uma premissa, digamos assim, que a gente esquece. A casa, o grupo tem que estar totalmente em sintonia com a espiritualidade superior. Então eu estou numa reunião, mas eu estou ali totalmente fora de sintonia. Eu não tenho esse privilégio. Eu não tenho essa proteção espiritual. Eu estou ali no plano de ser espírita. Então eu estou afinizado não com os mentores, e sim com os espíritos inferiores. Tá? Essa é uma premissa desde que todo mundo esteja em sintonia. Mas quantas vezes eu estou no grupo mediúnico, eu estou olhando com inveja de Marise, porque eu acho que Marise está querendo aparecer. Estou com inveja lá do Jorge, porque eu acho que o Jorge veio todo elegante. Por que ele vem de terno e gravata e eu não venho? Então esses pensamentos fazem com que haja uma porta aberta para esses irmãos. É o caso da obsessão. Você tem que abrir a porta para o obsessor estar entendido. Gente, vai cair aí nós vamos conectar de novo, tá? Falta menos de 1 minuto, então vai cair daqui a pouco, tá? Aí Jorge aí a gente continua falando, tá? Tá bom. Tá, né? Daqui menos de 1 minuto. Vai cair, o pessoal reconecta pra gente dar continuidade aí. O Vitor continuar e o Jorge também. E alguém mais levantou a mão que eu não sei quem foi, mas alguém levantou a mão. Você entrou em sintonia com eles. Você entrou em sintonia aí perde a proteção? Porque você não está em sintonia com os mentores. É que a minha outra média aqui está perguntando. A minha outra média aqui, eu gosto de ela participa, só que ela participa aqui escondido. Tá fazendo pergunta. O espírito levado aparece. O espírito levado aparece. Só emite. É mesmo. Falar nisso está começando a esquentar. Gente, vamos dar continuidade? Nito, alguma colocação a mais? Porque eu acho que eu te cortei um pouquinho. Ação o som, Nito. Tá sem som, tem que ligar o som. Pronto. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, olha só. Tem uma questão que, assim, a gente sabe que existe um aparato espiritual em torno da casa, né? Equipe que, além daquela equipe nossa ali, como o Vitor falou, né? E que está trabalhando ali ativamente durante as atividades da casa, não só mediúnica como qualquer outra.
Aí você falou da questão dos tarefeiros, né? De repente, um tarefeiro ou outro, não necessariamente vários, basta um para que aquela, vamos dizer assim, aquela corrente fluídica ali tenha uma quebra e acabe abrindo uma brecha, um espaço para que aquele irmão ali possa agir daquela forma. Então, só para conseguir concretizar. Então, se a casa estiver, vamos dizer assim, harmonizada no trabalho, na moralidade, que a gente sabe que o trabalho não é só o trabalho, não é você só estar em harmonia naquele dia ali, mas como você age também fora dali, porque é o que você traz, os pensamentos, as atitudes, aquilo tudo. Então, para que haja um trabalho com um irmão com mais, digamos assim, uma atuação mais difícil, é preciso uma preparação muito maior para além da casa espírita, inclusive, né, Cláudio? Correto, né? Exato. O trabalho de educação mediúnica não começa naquele momento. É na vida toda, né? Em tese, o grupo preparado, a casa preparada, aqueles irmãos que ali vierem, todos terão capacidade de atendê-lo, né? Teoricamente, esse é o ponto. Então, se apareceu lá um dirigente das trevas ou um mago negro, a premissa é que as pessoas que estão ali estão capacitadas para fazê-lo. Mas isso não quer dizer que irão fazê-lo, tá? Porque vai ter outros coeficientes. Vou dizer que no momento lá, aconteceu uma vez comigo, um dirigente das trevas deu uma manifestação, e eu fiquei preocupado porque naquele momento que o dirigente das trevas apareceu e ele totalmente autoritário, né, inteligentíssimo, envolveu, eu percebi uma egrégora na própria reunião mediúnica que alguns médios estavam com medo. Eu falei, e agora? Porque eu não tinha que cuidar só dele, eu tinha que cuidar também dos médios. E ele percebeu também, ele falou, você viu que eles não são assim tão bons como você pensa não, né? E eu percebi o que ele falou, que ele estava lendo o pensamento, que tinha uns 3 ou 4 tarefeiros que estavam com medo mesmo, né? Você não percebia aquela egrégora de medo. Então a minha preocupação foi justamente as pessoas. Então eu tive que parar de atendê-lo, fazer uma prece, elevar o padrão, criar todo um processo de imantação para depois poder atendê-lo e utilizar uma técnica específica. Mas por pouco a gente, sabe, desgringola o trabalho espiritual. Então, eu acho que o problema maior somos nós. Não é os espíritos. Os espíritos superiores sempre vão fazer a parte dele. Mas o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa incipiência, a nossa falta de estudo, a nossa falta de técnica, sabe? Tudo isso é que vai prejudicar o trabalho. Tá? Então tem casas, por exemplo, que são destruídas. Quantas casas espíritas são destruídas? Por causa de quem? Por causa de nós encarnados, não é por causa dos espíritos. O espírito fez. Mas por que ele fez? Porque eu deixei. Eu entrei em sintonia, eu permiti por diversos modos. Tá? O erro, 99,99% é nosso. Infelizmente, né? Mas, Cláudio, nesse caso, o medo não seria uma coisa normal, não, Cláudio? O médium, de repente, sente. Não seria normal? Não deveria. Até pela insegurança, entendeu? Eu acho, assim, sei lá. Porque, na verdade, o medo, ele libera um tipo de fluido que o irmão, que é magnetizador, o fluido que ele necessita, eu sei disso, né? Ele vai manipular essa energia para poder envolver os demais companheiros. É como se fosse seu favor, né? Contaminado. Eu estou gripado e está todo mundo ali fechado. Daqui a pouco eu posso influenciar e gripar outras pessoas também. Então você tem que lidar, você tem que manter uma segurança, sem ser a empátia, sem ter orgulho, manter uma segurança, né? E ao mesmo tempo, até bota a palavra receio, mas que você tem que ser vencido pela quê? Pela autoridade do Cristo, pela autoridade moral e pela confiança na espiritualidade. Na certeza da confiança no plano espiritual, né? Se eu estou com medo, eu não confio em Jesus, não confio nos espíritos superiores. Se eu não confio nos espíritos superiores, eu confio em quem? Nos inferiores. Então, verdade. Eu sou objeto na mão deles. Entendeu? Cláudio, você já fez as colocações assim que a gente dá para compreender bastante, né? Em relação ao medo, como você colocou,
a espiritualidade, né, os magos, os dragões são espíritos muito inteligentes, têm uma capacidade intelectual muito grande. E muitas das vezes ele vai justamente pegar essa questão do medo, né? Eu lembro na reunião mediúnica que a companheira, uma médium vidente, audiente, uma vidência muito grande, ela teve eu estava como dirigindo a reunião e ela começou a narrar o companheiro que estava aparecendo diante dela, né? Era uma forma de dragão mesmo, né? E tal. E ela ficou com medo. E aí nós tivemos que... Aí eu conversei com ela, falei para ter fé em Jesus, confiar, acreditar, e fizemos uma prece. E aí depois o companheiro veio lá conversar um pouquinho com a gente lá. Mas o medo, né? Se você... É igual animal, né? O animal feroz, ele percebe quando o homem está com medo. Se você está com medo, você exala aquele medo, né? O seu esporo transmite o medo para o animal. Imagine para a espiritualidade o medo, né? Ele vai perceber isso nas suas vibrações, nas emanações que você está emitindo. Então, realmente tem que ter muita confiança mesmo. É um trabalho que muitos dirigentes de casa espírita, como você falou, Cláudio, não acreditam nos dragões, não acreditam nos magos, acham que não existe isso, que isso é história, né? Infelizmente, tem muitas casas, muitos dirigentes espíritas de casas que a gente conhece que não acreditam nessas figuras, né? E nós sabemos que são, né? Estão aí há muitos milênios aí, né? Na Terra, fora da Terra, né? Então, obrigado por essa aula aí. Apesar da grande bibliografia espírita que atestam essa presença. Como eu falei, o Fernando de Miranda cita abertamente, André Luiz cita abertamente, o Hermínio Miranda cita abertamente. Então, não tem até argumento bibliográfico para dizer que não existe. Né? Pelo contrário, isso é invenção de apometria, é invenção de ocultista. Não, gente. Tá? É claro que existem alguns excessos de algumas partes, mas nós espíritas temos que estudar, né? Porque nós vamos ter contato com eles. Né? Uhum. Cláudio, agora quando se trata de um tarefeiro só na reunião, né? Os dirigentes espirituais não podem também, como é que eu posso dizer assim? Isolar? Isolar esse irmão para que não fragilize a corrente? É o que acontece a maioria das vezes, né? Quando você tem um só. O problema é isso que nós falamos, que o Jorge complementou. É contaminar. Esse caso, por exemplo, que eu citei com vocês, aconteceu lá no Gesta. Um dirigente da Estrela, quando chegou, eu percebi que estavam 3, 4, 5 pessoas já. A minha preocupação, aí ele falou, você está com medo? Eu falei, medo nenhum. Né? Medo nenhum, pelo contrário. A minha preocupação era com o desencarnado. Com o desencarnado não tinha problema nenhum. Com o desencarnado nós saberíamos como lidar. Mas o problema é lidar com os encarnados, né? Você colocar na mente do médio, do tarefeiro, cara, pelo amor de Deus, confia, né? Fiz a mesma coisa, Cláudio. A gente estudou, né? A gente estuda tanto, na hora de praticar a gente não consegue. Então a maior preocupação nossa sempre é a equipe como um todo, né? Se todo mundo ajudar... É aquela brincadeira, né? Todo mundo é espírito, mas ninguém quer ver o espírito. Espírita... Se aparecer, morre. Olha só, é porque Rosa não está aqui, senão Rosa ia falar assim, fumacinha, eu tô saindo. Rosa não é igual a Cristina, que não tem medo de nada de espírito. Cristina, gente, não preciso ver nada, não preciso ver nada. A gente lembra do Flávio, né? Ele contou aquela história, não lembro muito bem, que ele falou do pessoal que estava todo mundo na reunião mediúnica, estava fazendo a prece naquela parte inicial, né? E tinha um tarefeiro que estava atrasado, né? Aí na hora já estava começando a reunião mediúnica, o pessoal tinha acabado de fazer a leitura, comentou e começou a fazer a prece. E falando que os mentores espirituais possam nos assistir, que os irmãos que vão ser atendidos sejam bem-vindos. Aí na hora que ele falou isso, o rapaz, o tarefeiro que era da reunião, abriu a porta e falou, cheguei. Quando ele falou isso, todo mundo saiu correndo. Enrolaram todo mundo. Mas quem chegou? Ele acabou de pedir para os obsessores e o rapaz falou, chegou, então todo mundo correndo. Então, a gente ri, né? Mas na hora, né, que deve ter sido, né? A situação, né?
Momento segunda-feira, né, Cris? Momento segunda-feira. Gente, vamos lá. Vou dar Vamos lá. continuidade, hein? Tá bom. Vamos lá. Onde nós estávamos? Os dragões, né? Que a gente estava falando sobre os dragões, são espíritos exilados de outros mundos que desde tempos imemoriais combatem a política de Jesus, investindo contra as obras da civilização. Mas claro, você falou que tem alguns que têm 10 mil anos. Como é que eles podem investir contra a política do mestre se Jesus estava há 2 mil anos? Estava há 2 mil anos encarnado, né, gente? Jesus está aqui desde o princípio da Terra. Ele é governador do nosso planeta. Então, há 1 milhão, a 2 milhões, a 3 milhões de anos, quando esses espíritos já estavam aqui, Jesus já tinha chegado há muito tempo. Tá? Então, nas hostes espirituais, eles conhecem de muito Cristo. Tá? O símbolo inspirador dessas falanges, fartas de perversidade, é o dragão. E eu queria saber por que ele está querendo sair. Deixa eu voltar aqui. Todo mundo está visualizando, né? Sim. Um retrato animalizado da força e do poder que essas criaturas adoecidas trazem no ímã de si mesmo. Quer dizer que eles sejam dragões, tá? Quer dizer que eles têm um símbolo de dragões e são chamados desse modo. Muitos deles se pintam desse modo. Quem deu, por exemplo, o Tiago citou o aconteceu na Casa Espírita. Tem um dado momento em que o Júlio César ele se metamorfoseia-se, né, como se fosse essa figura do Satanás. Né? É uma capacidade que o perispírito tem e eles têm essa capacidade de manipular esses fluidos. Por isso que eles aparecem essas aparentes assim, meio como se fossem dragões, para infundir o medo mesmo. Esse é o objetivo deles, é provocar o medo nas pessoas. Deixa eu ver mais um aqui. Esses dragões são divididos em grupos, né? Aí nós trouxemos aqui são espíritos primitivos que concentram, primitivo no sentido de muito antigos, tá, gente? Não é espírito que começou agora, não. Pelo contrário, é espírito bem velho. Que concentra os seus processamentos mentais na região do cérebro conhecida como reptiliana. Aí a gente pode fazer um estudo só sobre os reptilianos aí, porque tem muita polêmica nesse ponto. Eis o motivo de serem designados por esse nome, tá? Eles agem diretamente nessa parte do cérebro. Eles são separados em 3 grandes grupos, chamados legionários, justiceiros e conselheiros. E existem os chamados soberanos também. Legionários são chamados generais. Alguns deles não reencarnam há menos de 5 anos, há pelo menos 5 mil anos, cumprindo com os mais altos postos da ordem. O Filomeno de Miranda cita um caso de um que estava há 10 mil anos sem reencarnar. Tá? Na apometria tem uma técnica específica, né, de dar o choque da reencarnação, chamado salto quântico, para que ele possa tratar com ele. Então tem uma técnica específica para lidar com esses irmãos. Não é fácil, não. Os dragões justiceiros ou ministros são chamados de servos do Baco ou dragões da luxúria. Eles vão incitar a violência, a sexualidade desregrada, a luxúria e vários tipos de vício, da bebida, etc. Temos os dragões aspirantes, que são dragões conselheiros. São tipos de magos negros em escala maiores que estão querendo adquirir mais poder. E chama-se dragão soberano ou legionário soberano, quem chefia esse milhão de dragões. É, por assim dizer, o comandante da cidade do poder. Tá? Então a gente vê que existe uma divisão chamada crime organizado, né? Que é muito organizado mesmo. Tá? Vamos voltar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os abismos, tá? Que o Ranieri cita. A obra do Ranieri tem alguns pontos lá que a gente pode questionar bastante, mas tem outros pontos que também são interessantes, tá? Aí tem a Patrícia, tem outros autores, né? Não dá pra gente levantar todos. Aí que eu trouxe um pouquinho do conhecimento bíblico, né? O Sheol, Hades, Geena, Tártaro, o nome que se dê. A palavra inferno na Bíblia tem significados que variam de acordo com o texto que é citado. Há 4 palavras que na Bíblia são traduzidas por inferno. Inferno é aquilo que está abaixo. Tá? Sheol, o mundo dos mortos, da Deuteronômio. Hades é a forma grega para o hebraico Sheol. Significa o lugar das almas que partiram deste mundo. Sheol, na visão judaica, não quer dizer um local ruim, que é um local abaixo. Tanto que na parábola em Lucas, capítulo 16, onde ali foi Lázaro, foi colocado, lá quem estava junto com Lázaro, estava Lázaro e o rico, ou seja, os dois estavam no Sheol, tanto o espírito virtuoso quanto o espírito em falta,
que tinha um abismo separando os dois, tá? E ali Abraão aparece para eles. A Geena, que é um termo usado para designar o lugar de suplício eterno, que na verdade a Geena era aquele local fora dos muros de Jerusalém onde se jogava o lixo, e que depois acabou, dentro da visão simbólica do Cristo, acabou sendo transformada em sinônimo de inferno. E o Tártaro, né, que é o mais profundo dos abismos, no árabe significa encerrar no suplício eterno, que está lá em 2 Pedro, que na verdade é aquela parte do abismo que a gente considera mais complicada. O Ranieri cita o abismo da China, que diz que é o pior de todos os abismos. Tá? São zonas inferiores, espíritos na chamada subcrosta. A densidade deles é tamanha que eles não conseguem reencarnar, não conseguem nem ver a crosta terrestre. Tal tamanha densidade perispiritual deles. E temos as egrégoras que Ramatiz nos traz, que é uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais provenientes de 2 ou mais pessoas reunidas em grupo. Essa egrégora, ela pode ser positiva, olha aqui, ó, formação de uma egrégora. Todos, quando a gente vai fazer uma prece, agora no começo ali a Sônia foi lá, fez a leitura e fez uma prece. Quando ela começou a fazer a prece, todo mundo se concentrou, começou a pensar em Deus, nós fizemos uma egrégora positiva. Mas ao mesmo tempo existe a egrégora negativa. Olha aqui, ó. Aí, Antônio aí, tá de olho. Abre o olho, Antônio, ó. Medo, pânico, morte, doença, sequestro, pandemia. Né? O que está acontecendo hoje? Nós estamos criando uma egrégora negativa. E essa egrégora pode ser de modo enorme, pode ser de modo menor dentro de uma casa espírita. Ela pode acabar, esse conjunto de pensamentos no mal vai fortalecer esse mal. Né? Então a gente está dando combustível, em vez de vamos apagar o fogo, está pegando fogo, aí pega um litro de gasolina e joga dentro do fogo. Tá? É o que acontece muitas vezes. Então essa egrégora ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A casa espírita é uma grande egrégora, mas ela pode se perverter se houver uma invigilância por nossa parte. Não, Cláudio, mas você sabe que quando, na época dos trabalhos, naquele momento, realmente, eu não tinha medo, não. Pelo contrário, até quando vinha aqueles irmãos que vinham bem mesmo, sabe, todo... Eu gostava até porque eu me dava força, entendeu? Eu não tinha medo. Aliás, eu tive uma única vez, foi no início, que nas primeiras vezes, quando eu participei da mesa mediúnica, me lembro perfeitamente de uma única vez, assim, que eu tive realmente, eu nunca tinha convivido ainda, né? Não tinha noção. Eu senti medo. Mas aí eu conversando com o Júlio, eu percebi, porque o médium ele percebe, né, que tem alguém ali com medo. Mas depois não, depois eu comecei, com a continuação dos trabalhos, eu comecei a entender e realmente naquele momento eu tinha tanta certeza da proteção da espiritualidade, da força, e realmente eu passei a não ter medo, não. Mas eu acho até que, eu digo pelo fato desses irmãos, como vocês estão falando aí dos dragões, como você está falando, 10 mil, né? Não sei quantos mil anos aí. Nem assim, eles não, quando reencarnam, novamente, quando dão uma oportunidade, eles não vêm mais devagar, não, Continua. Dragão não vem nenhuma reunião mediúnica não, tá, gente? Nenhum médium, pelo menos que eu conheça, nenhum médium tem capacidade de receber. Nós temos uma descrição de acho que foi o próprio Cristo determinou que um desses dragões, eles fossem, acabou, olha, cessou, você não pode mais ficar aí, e agora você tem que começar a evoluir. Então o Cristo fez uma reunião e pediu para que se candidatasse um espírito superior para poder resgatar um desses dragões, só que não poderia ser qualquer espírito. Eu sou muito bonzinho, eu vou lá. Eu vou dar com os burros d'água, tá, gente? Eu não tenho capacidade mental, intelectual, espiritual, emocional. Não tenho capacidade nenhuma de lidar com um irmão desse. O olhar dele vai acabar, vai estraçalhar meu perispírito. Eu falei, Filomeno de Miranda, só 2 segundos, um que não era nem dragão, era um dirigente da estrada, nem mago negro era, o Teofrastos. Ele só olha pro Filomeno de Miranda, que está muito acima de muitos de nós, né? E o Filomeno de Miranda se sente enterrado na Terra. Então você imagina. Então,
Nessa reunião, um espírito de uma alta hierarquia que nós conhecemos, acho que todo mundo conhece, acho, não tenho certeza, que é Francisco de Assis. Ele se candidata para poder resgatar esse dragão. E Jesus olha para ele e fala: Você quer? Eu falei, claro que eu quero. E fala: então, Jesus deu a missão para ele. Então, ele vai então a esse local de treva, esse abismo, para poder resgatar. Interessante que a técnica que o Francisco de Assis utiliza é extraordinária, porque ele não vai como o Francisco de Assis. Ele se metamorfoseia o perispírito dele, se transforma numa criança e ele entra nessa cidade inferior como uma criança, que era algo incomum, que não tinha nenhuma criança, ele era a única criança. E pede uma audiência com esse dragão. E ali aí tem todo um processo extraordinário, como que ele consegue resgatar através dessa mentalidade. Então, o próprio dragão, quando tenta influenciá-lo, vê que não consegue de jeito nenhum, porque é um espírito tão extraordinário. Quando ele se revela que ele era aquele que numa última encarnação tinha sido Francisco de Assis, aquele companheiro já está totalmente envolvido, entra em sono, aí ele se transforma em Francisco de Assis, pega aquele companheiro no colo e sai daquelas trevas com ele para que ele possa começar um processo que duraria anos, talvez séculos, de resgate dele. Então, quando existe uma determinação divina desse companheiro, olha, parou, agora vocês vão ter que reencarnar. Aí, meu filho, ninguém pode... Mas, como eu falei, uma missão dessa, só o espírito, como eu falei, Francisco de Assis, que é um dos espíritos mais superiores que tem aqui no nosso planeta. Né? Aí ele vai poder reencarnar. Tá? Mas era isso que eu queria saber mesmo. Eu sei que na sessão mediúnica ele não vem. Isso que eu gostaria de saber, se ele vai ter uma condição, né, mesmo no plano espiritual, que eu sei que aqui não existe ninguém que vá suportar isso. Acho que só dele pensar em chegar, todo mundo já está lá embaixo. Eu digo assim, realmente, você respondeu a minha pergunta, a minha dúvida era se no plano espiritual, né, se tinha condição deles voltar para essa melhora deles, entendeu? Isso. Agora, esse caso que eu citei é de a determinação divina para que ele viesse a reencarnar. Existem casos que mandam outros para poder reencarnar, mas com intenção malévola. Eu não preciso citar aqui, por exemplo, um grande mago negro que hoje está encarnado no Brasil, que é o chefe religioso da uma religião que mais cresce hoje no Brasil. É um grande mago negro, de acordo com várias revelações. Tá? Então, manipulo mesmo. Aí mesmo no Jeff, nós tivemos vários irmãos que tiveram oportunidade, não vou dizer, usar a palavra oportunidade, não sei outra palavra, que tiveram uma cidade espiritual inferior comandada por esse irmão. É um companheiro tão poderoso no plano físico e está encarnado, quando ele está em desdobramento, ele comanda essa cidade espiritual. Uma vez eu tendo conhecimento disso, falei, eu vou conhecer esse cara pessoalmente, mas eu, na verdade tinha um certo receio. Até ele é deformado fisicamente, né? E fui na igreja lá para poder... Realmente, o magnetismo do cara é uma coisa assustadora. Tá? Eu já fui bem preparado, né? Ele envolve milhões de pessoas. Então, existem alguns que estão encarnados com intenções malévolas. Esse caso que eu citei, ele quando reencarnasse, não, teria todo um trabalho assistencial para poder seguir. É claro que o livre-arbítrio sempre vai ser respeitado também, tá? Mas o próprio livre-arbítrio tem os seus limites, né? Evidente, né? Gente, até aqui, ok? Legal. Qual o nome do livro, Cláudio? Francisco de Assis. Ah, tá. De quem? Daquele... Miramês. Miramês. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Cláudio, Oi. nesse mesmo livro, muito interessante, por sinal, peço que as pessoas leiam, porque é muito interessante. Naquela cidade espiritual, em forma, né? Bom, as pessoas leem, né? Vamos lá. Aqueles 4 irmãos, né, eram também magos negros. Aqueles 4 que comandavam, né? Qual? Oi? Qual livro? No Francisco de Assis. Francisco de Assis. De certo modo, sim, em escalas diferentes, né? Ele é um tipo de mago negro. Só que dentro do próprio mago negro, você tem algumas gradações, alguns que têm mais poder do que o outro. Eu nem comecei a falar do mago negro, né? Vou começar a falar
Mas você Pois tem é, uma tá certo. gravação também, né? Hoje eu estou falando, ainda nem É, comecei Mago Negro, só uma introdução, né, ao conhecimento do Mago Negro, né? Mas sim, certo, tá certo. né? Vamos lá, Cláudio. Vamos lá? Nem pressa não, tá, gente? Vamos lá. Eu trouxe aqui também, só para poder complementar, antes da gente avançar, alguns conceitos, né, que André Luiz traz sobre umbral, cidades espirituais inferiores, postos de socorro em zonas inferiores, Obreiro da Vida Eterna a gente vê, e outros livros como Mensageiros, né, Casa Transitória Fabiano de Cristo, lá em Obreiro, etc. E vales de dor e sofrimento inenarráveis. Isso só em André Luiz. Se a gente for para Ivone Pereira, ela tem uma descrição extraordinária também, tá? Umbral, deixa eu ver aqui, que eu trouxe aqui algumas imagenzinhas bonitas, quem já esteve lá vai lembrar, né? Muitos de nós já tivemos, né? Não gosta Você muito não, vê, Cláudio. Não gosta muito não, vamos dar saudade. o problema é esse, né? Agora é fácil ir, difícil é sair. É, esse é o Vai problema. lá pela janela que a gente vai ver isso aí. E é, Mesmo assim. os locais, gente, qualquer local espiritual, tá no chamado plano astral, que alguns chamam de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, tá? Esse umbral, ele tá nessa, aquilo que chama de terceira dimensão ou vibração, né, digamos assim, astral. Ele não é um local circunscrito geográfico, tá? Ele é mantido pelas mentes das pessoas que estão ali. Por que é um lugar tenebroso? Porque as Eu mentes ia que ali se perguntar. encontram são mentes tenebrosas. Quem sustenta aquele local são espíritos perturbados, por isso que o local é perturbado. Tá? Dentro desse próprio conceito de umbral, que é um nome peculiar aos habitantes de André Luiz, perdão, da cidade Nosso Lar. Em outras colônias, são centenas, pode ter outro nome. Nós vamos utilizar umbral porque é um nome comum na literatura que nós temos acessível, mas pode ter outros nomes também. Dentro desse umbral é feita uma divisão, tá? E lembramos, né, todo mundo sabe disso, que o próprio Nosso Lar se encontra no umbral. Lembramos que nós agora, se você olhar para um lado, para o outro, você está no umbral também. Porque o que André Luiz fala? Que o umbral começa na crosta. Todo mundo não está na crosta terrestre? Então nós estamos no umbral também. Né? Então a gente fala, mas o umbral. Ele Mas que aqui falou, é também. só olhar para o lado. Olhou para o lado ali, opa, entendi. Aí Cristina fez uma frase filosófica aqui. Fala alto, Cris. Estou no umbral, mas o umbral não está em mim. Ouviram? Ah, Ouviram? Muito Eu bom. ouvi. Ouvimos. Estou no umbral, mas o umbral não está em mim, que a Cristina falou. Isso que ela falou, perfeito, filosoficamente. Nós estamos podendo. O que acontece nessas horas inferiores umbralinas, quando a pessoa deixa de sintonizar-se com elas, elas acabam estando capacitadas para sair. No abismo, por exemplo, uma das técnicas utilizadas, que lê as obras dos bastidores da obsessão, é jogar uma teia fluídica. Lembra dessa técnica utilizada no Obreiro da Vida Eterna também? Joga uma teia fluídica. Naquela teia fluídica, as pessoas que já estão, digamos assim, padronizadas com outros valores mais nobres, elas conseguem ter um contato com aquela teia fluídica, então elas são resgatadas. Quem não tem contato não é resgatado. Então, o que determina isso? A sua nova sintonia, arrependimento verdadeiro, a questão de conseguir fazer uma prece sentida de coração, como André Luiz, etc. Tá? Então, agora esses locais são produto da nossa mente doentia. Tem gente aí que está tá comprando lotes e mais lotes no umbral. Tá? Quando desencarnado tem uma casinha lá bem arrumadinha. Cada pensamento de ódio, cada pensamento de raiva, cada momento de cólera é um lote que você está comprando no umbral. E depois você vai ter que ir lá para poder cuidar. Né? Vai ser atraído para lá. Aí, mas a culpa é de quem? Não é de Deus, não. Né? É nossa. Tá? Para de comprar lote. Compra em outro lugar. Tá? Aqui tem o texto aqui, nós vamos disponibilizar esse PowerPoint para quem quiser, pode deixar disponibilizado depois, tá? Quem quiser é só me pedir lá no WhatsApp, que tem aqui o conceito, que na verdade foi o que eu falei agora, tá? Não preciso ler esse texto aqui, tá? Cidades espirituais inferiores, libertação, né?
Aqui eu trouxe um trechinho lá do capítulo 4, Libertação. A descrição de tenebroso reino das trevas, seres de terrível aspecto, gemidos lancinantes, o ambiente é sufocante. Ali padecem centenas de milhares de criaturas em amargos choques de retorno à realidade. Centenas de milhares de criaturas. Tá? A direção dessa região é de um espírito impiedoso que se intitulou Grande Juiz. Crianças por compaixão celestial não são levadas para ali. Quem é esse grande juiz? É o Gregório, que no passado, lá em 1234, ele foi o Gregório IX. Ali você observa que a Matilde, que houvera sido a sua mãe, né, há 800 anos atrás, designa o Gubbio, que eu acho, dos personagens da Luiz, o Gubbio eu tenho um carinho muito grande, né? Designa o Gubbio para poder ir lá resgatar o filho dela, né? O livro é riquíssimo, né? A materialização no final, né? Dá conhecimento sobre a ectoplasmia bem diferente daqueles conceitos clássicos que a gente conhece, tá? Então, ali é um local de uma cidade espiritual inferior, que também está naquilo que a gente chama de umbral grosso, numa zona quase que abissal, tá? Digamos assim. E os postos, como falei, que estão em zonas inferiores, e os vales de dor e sofrimento inenarrável. Não tem como. O que os espíritos falam é uma pálida ideia. Nós não sabemos, e não pode dar por causa do nosso. Não pode dar muitos detalhes, porque a nossa mente não suportaria alguns detalhes. Tá? Bom, agora é que nós vamos começar a falar um pouquinho dos chamados magos negros, que na verdade nós não vamos terminar hoje. Só semana que vem que a gente vai ter possibilidade de terminar. Vamos só fazer uma introdução sobre a chamada Goécia. A gente poder falar dos magos, nós temos que falar das Goécias também, né? Bom, na maioria das vezes, a magia é a utilização das forças da natureza, dos seus elementos, dos seres espirituais que os coordenam. Às vezes, no trabalho de Goécia, a palavra grega, né, significa manipulação. A magia em si, ela não é positiva nem negativa, ela é neutra, ela é neutra. Tanto que você tem os chamados magos negros e tem os chamados magos brancos. Quem lê o livro Ação e Reação, aquele companheiro que ali se encontra, que ele houvera sido no século XIX um grande magnetizador, ele é um tipo de mago branco, né? O Aulus. Ele tem um conhecimento de magnetismo extraordinário, né? O Aulus. Fala, Cris. Lembrar, não precisa nem falar, gente, que a questão de negro, branco, não tem a ver com etnia, não tem a ver com cor, tem a ver com nada disso, tá? Essa é a terminologia que eles mesmos se denominam. Negritude no sentido da inferioridade dele. Não tem nada a ver com cor, com etnia, com nada disso. A natureza é obra de Deus na sua forma pura. Não é boa nem ruim. Então esses companheiros, eles utilizam-se dessa energia e conseguem manipular e agir a seu bel prazer. Tá? Mas vamos... Vou oportunizar aí para que a gente possa abrir alguns comentários, porque tem poucos minutos aqui, vai terminar daqui a pouco, 4 minutos vai terminar. Então nós vamos, semana que vem, a gente vai continuar esse estudo. Vamos lá, gente? Quem quer contribuir um pouquinho aí, para antes da gente fazer a nossa prece, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa prece final. O que vocês acharam até agora? Ótimo. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Eu cheguei atrasado um pouquinho. Você chegou um pouquinho atrasado, mas vai tá sendo gravado, tá, gente? A gente vai disponibilizar. Eu também, Jorge. Eu também quero o vídeo para ver o início. Estamos colocando no Drive e disponibilizando o link para todo mundo, né, gente? Então, tá bem. Meu amigo, muito bom estudo, viu? Lauro, fala. Posso ir? Eu lembro que eu uma vez passando na internet, alguma coisa, procurando alguma coisa, e me dei com reunião anti-Goécia. Escreva aqui seu nome e mande para casa tal. A casa é uma casa lá na Ilha do Governador, que era presidida pelo Horácio. Horácio, um irmão, né? Horácio Ramazzini. Aí eu
aquilo na cabeça. Antigoécia? O que é isso? Aí eu fui procurar, aí sim a gente entendeu que era anti-magia ou algo, né? Nesse sentido que agora você vem demonstrar. Mas as casas não usam muito esse nome, pelo menos aqui em São Gonçalo. Eu não lembro, né, sobre esse. Falta de estudo do dirigente? Lá no Jefferson já tivemos a oportunidade de fazer em casos especiais, tá? A gente não usa como uma regra geral, mas lá já tivemos alguns casos mais graves. Nós já fizemos Antigoécia, fizemos lá, a Antônia está aqui, né? Lá na casa lá da tia de Antônia. Ramatiz, Cláudio. O Ramatiz trabalha com a Antigoécia. Isso, Ramatiz, várias casas, né? Trabalho. Mas nós já fizemos, né? Lá na casa da tia de Antônia, lá no nosso centro, já fizemos algumas reuniões. Como hoje nós temos pouco tempo, aí semana que vem, se você puder voltar a esse assunto para a gente poder explicar o que seria Antigoécia. Falar sobre técnica de estudinho, tá? Porque hoje eu também tenho interesse de saber mais profundamente. Assim, eu sei que lá na nossa casa teve trabalho realmente de Antigoécia, mas eu acho que no período eu não estava, ou não estava na reunião mediúnica, então eu tenho interesse também em saber mais profundamente sobre o assunto. Aí semana que vem vocês perguntam, porque hoje nós temos 2 minutos só, não vai dar tempo de eu explicar, falar sobre técnica. Aí, se eu esquecer, vocês perguntam, porque eu não coloquei hoje, não botei no estudo falar sobre a Antigoécia, mas é o assunto. A gente semana que vem vai começar falando sobre Goécia e já pode levantar esse assunto. Tá bom. Gente, infelizmente nós temos aí 1 minuto, eu vou pedir para a gente fazer a nossa prece e encerrar. Agradecer a todos, foi muito bom, o tempo correu, né? Esses 2 espaços de 40 minutos foi rápido, né? Quem poderia fazer essa prece? Eu vou escolher. A Antônia já fez a inicial. Quem pode fazer a nossa prece? Zan, pode? Posso. Davi faz semana que vem. Tudo bem. Pai de amor e bondade, espiritualidade de luz, mais uma vez agradecidos estamos por este momento, por estes ensinamentos, pela oportunidade desta reunião. Fique conosco, Pai, sempre nos amparando, nos intuindo, nos direcionando e nos fortalecendo, sempre na Tua luz, no Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Nossa reunião vai se encerrar agora em menos de 1 minuto. Agradecendo a todos. Semana que vem, segunda parte. Falar sobre esse Magos Negros. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Gratidão. Joinha. Boa noite. Tchau, Candinho. Conto com todo mundo semana que vem, não faltem. Nego velho, pai, nego velho. Fala, Marley. Fala, nego velho. Fala, Maria, tô. André. André.